Não é de causar surpresa que o grupo tenha exercido um significativo efeito negativo sobre o RNG. A máquina deslocou-se mais no sentido oposto do que eles pretendiam, mas a questão era que os participantes estavam de fato exercendo algum efeito sobre a máquina, mesmo que contrário. De algum modo, eles tinham conseguido alterar as máquinas, afastando-as de sua atividade aleatória, mesmo que de um modo insignificante. Os resultados obtidos foram de 49,1% e não os 50% esperados. Do ponto de vista estatístico, esse foi um resultado da maior importância, ou seja, uma chance de 1000 para 1 que o resultado tivesse ocorrido ao acaso. Como nenhum dos participantes sabia como o RNG funcionava, estava claro que, seja o que fosse que estavam fazendo, teria que ter sido gerado por algum tipo de vontade humana. Smith deu seguimento a experiências semelhantes durante vários anos, publicando artigos na New Scientist e em outras publicações, reunindo-se com pessoas com ideias afins e obtendo resultados bastante significativos, que às vezes chegavam a 54% em comparação com o resultado esperado de 50%. Em 1970, o ano anterior à ida de Mitchell à Lua, a Boeing sofreu um revés nos lucros e precisou reduzir substancialmente seu quadro de funcionários. Smith, ao lado de centenas de outros, foi um dos demitidos. A Boeing fora uma fonte tão importante de empregos de pesquisa e desenvolvimento na área, que sem a gigante do espaço aéreo praticamente não havia trabalho. Um cartaz nos limites de Seattle dizia: "O último a deixar Seattle, por favor, apague a luz." Smith então efetuou sua terceira e última mudança na carreira. Ele continuaria com a pesquisa sobre a consciência, um físico entre parapsicólogos. Mudou-se para Durham, Carolina do Norte, e procurou trabalho no laboratório de Rinne, levando avante sua pesquisa do RNG com o próprio Rinne. Alguns anos depois, informações sobre as máquinas de Smith chegaram à Universidade de Princeton e chamaram a atenção de uma jovem estudante. Ela era aluna do segundo ano da graduação, cursava engenharia elétrica e alguma coisa sobre a ideia de a mente ser capaz de influenciar uma máquina continha um encanto romântico para ela. Em 1976, a moça decidiu procurar o diretor da faculdade e verificar a possibilidade de reproduzir as pesquisas de RNG de Helmut Schmidt como um projeto especial. Robert Jahn era um homem tolerante. Quando a agitação no campus irrompera em Princeton, como acontecera em quase todas as universidades americanas, em reação à escalada da guerra do Vietnã, Jahn, na época, professor de engenharia, percebeu-se fazendo apologia involuntária da alta tecnologia, em um momento em que ela estava sendo culpada pela rígida polarização dos Estados Unidos. Jahn havia sustentado, e de modo persuasivo, para os alunos que a tecnologia oferecia solução para essa tendência à divisão. Seu discurso conciliatório não apenas acalmou a agitação do campus, como ajudou a criar uma atmosfera acolhedora para os alunos com interesses técnicos em uma universidade que era essencialmente voltada para as ciências humanas. A habilidade diplomática de Jahn talvez tenha sido uma das razões pelas quais ele fora convidado para ser diretor em 1971. Agora, a sua famosa tolerância estava sendo estendida quase ao limite. Jahn era um físico envolvido com a física aplicada, que dedicara a vida ao ensino e ao desenvolvimento da tecnologia. Todos os seus diplomas eram de Princeton, e seu trabalho sobre sistemas avançados de propulsão espacial e sobre a dinâmica do plasma de alta temperatura lhe haviam conquistado a posição ilustre que ocupava naquele momento.
regressara à universidade no início da década de 1960, com a missão de introduzir a propulsão elétrica no Departamento de Engenharia Aeronáutica. O projeto que estavam lhe pedindo que supervisionasse pertencia basicamente à categoria dos fenômenos psíquicos. Jian não estava convencido de que se tratava de um tema viável, mas a menina do segundo ano era uma aluna brilhante e já estava muito adiantada em seu programa, de modo que ele acabou cedendo. Concordou em subsidiar para ela um projeto de verão com o seu fundo discricionário. A tarefa da aluna era pesquisar a literatura científica existente sobre pesquisas de RNG e outras formas de psicocinese, e realizar algumas experiências preliminares. Jian disse à aluna que se ela conseguisse convencê-lo de que a área tinha alguma credibilidade e, acima de tudo, que poderia ser abordada a partir de uma perspectiva técnica, ele concordaria em supervisionar o trabalho independente da jovem. Jian tentou abordar o tema da maneira como faria um acadêmico de espírito aberto. Durante o verão, a aluna deixava fotocópias de textos técnicos na mesa dele e até mesmo conseguiu convencê-lo a acompanhá-la a uma reunião da Associação de Parapsicologia. Ele tentou ser solidário com as pessoas que se dedicavam a estudar o que sempre fora considerada uma ciência à margem. Na verdade, Jian esperava que todo o assunto desaparecesse. Por mais que estivesse entretido com o projeto, em particular com a ideia de que ele, de algum modo, poderia ter o poder de influenciar o conjunto de equipamentos ao seu redor, sabia que isso era uma coisa que, com o tempo, poderia lhe causar problemas, especialmente com os outros membros da faculdade. Como poderia um dia explicar aquele projeto como um tema sério de pesquisa? A aluna de Jian continuava a lhe apresentar provas cada vez mais convincentes de que o fenômeno existia. Não havia nenhuma dúvida de que as pessoas envolvidas nas experiências e na pesquisa propriamente dita tinham certa credibilidade. Ele concordou em supervisionar um projeto de 2 anos para a aluna, e quando ela começou a retornar com resultados bem-sucedidos, Jian começou a fazer sugestões e a tentar aperfeiçoar o equipamento. No segundo ano do projeto, Jian passou a elaborar suas próprias experiências de RNG. Estava começando a parecer que havia algo interessante naquilo tudo. A aluna se formou e deixou seu trabalho com o RNG para trás, um experimento fascinante sobre o pensamento e nada mais, cujos resultados haviam satisfeito sua curiosidade. Agora, estava na hora de se dedicar a coisas mais sérias e retornar à linha mais tradicional que originalmente escolhera. Voltou-se então para o que se revelaria uma lucrativa carreira na ciência convencional da computação, deixando para trás um acervo de dados torturantes e também uma bomba no caminho de Bob Jian, que mudaria para sempre o curso da vida dele. Jian respeitava muitas pessoas que se dedicavam à pesquisa da consciência, mas intimamente sentia que estavam lidando com o processo de maneira errada. Trabalhos como os de Rini, por mais científicos que fossem, tinham tendência a ser incluídos na esfera da parapsicologia, que era amplamente desprezada pela comunidade científica, sendo considerada a área de atuação preferida dos impostores e dos mágicos. Impunha-se claramente a criação de um programa de pesquisa altamente sofisticado e com uma base sólida, que conferiria às experiências uma estrutura mais moderada e erudita. Assim como Smith, Jian compreendeu as enormes implicações dessas experiências. Desde que Descartes postulara que a mente era isolada e diferente do corpo, todas as diversas disciplinas da ciência tinham feito uma nítida distinção entre a mente e a matéria. Os experimentos com as máquinas de Smith pareciam indicar que essa separação simplesmente não existia. O trabalho de Jian
estava prestes a empreender. Representava bem mais do que resolver a questão de saber se os seres humanos tinham o poder de afetar objetos inanimados, quer fossem dados, colheres ou microprocessos. Era um estudo da própria natureza da realidade e da consciência viva. Era ciência no que havia de mais assombroso e elementar. Smith tomara grande cuidado para encontrar pessoas especiais com habilidades excepcionais e que talvez fossem capazes de obter resultados satisfatórios. O protocolo de Smith fazia parte do extraordinário, proezas anormais realizadas por pessoas anormais com um dom peculiar. Jan acreditava que essa abordagem marginalizava ainda mais o tema. Na opinião dele, a questão mais interessante era verificar se essa capacidade estava presente em todos os seres humanos. Jan também se perguntava que impacto isso poderia ter em nosso dia a dia. Como diretor de uma faculdade de engenharia na década de 1970, Jan compreendia que o mundo pairava à beira de uma importante revolução na área dos computadores. A tecnologia dos microprocessadores estava se tornando cada vez mais sensível e vulnerável. Se fosse verdade que a consciência viva era capaz de influenciar esse equipamento, esse fato exerceria um importante impacto na maneira como o mesmo funcionava. Os mais ínfimos distúrbios em um processo quântico poderiam criar importantes desvios em relação a um comportamento reconhecido, e o mais leve movimento poderia fazê-lo disparar em uma direção completamente distinta. Jan sabia que se encontrava em uma posição que lhe permitia fazer uma contribuição excepcional. Se essa pesquisa se fundamentasse na ciência tradicional e tivesse o apoio de uma universidade de prestígio, o assunto poderia ser divulgado de maneira mais erudita. Jan fez planos para organizar um pequeno programa, ao qual deu um nome neutro, Princeton Engineering Anomalies Research, que a partir de então seria conhecido como PR. Jan também decidiu adotar uma abordagem reservada e solitária, afastando-se deliberadamente das diversas associações de parapsicologia e evitando toda e qualquer publicidade. Não demorou muito para que o financiamento privado começasse a surgir, criando um precedente que Jan seguiria a partir de então, que foi o de não usar um único centavo do dinheiro da universidade para o seu projeto da PIR. Em grande parte, por causa da reputação de Jan, a Universidade de Princeton tolerou a PIR como um pai ou uma mãe paciente atura um filho precoce, mas indisciplinado. Ofereceram-lhe um minúsculo grupo de salas no porão da escola de engenharia, que iria existir como seu próprio pequeno universo dentro de uma das disciplinas mais conservadoras desse campus americano da Ivy League. Quando Jan começou a examinar o que poderia precisar para fazer um programa desse tamanho decolar, entrou em contato com vários outros novos pesquisadores da física de vanguarda e da consciência. Nesse meio tempo, conheceu e contratou Brenda Dooney, profissional de psicologia do desenvolvimento da Universidade de Chicago, que conduzira e confirmara várias experiências de clarividência. Ao selecionar Dooney, Jan escolhera um contraste com ele mesmo, que era óbvio à primeira vista por causa da enorme diferença física entre os dois. Jan era bem magro, com frequência primorosamente vestido com uma camisa quadriculada e calça esporte, o uniforme informal dos acadêmicos conservadores, e tanto sua postura como seu discurso erudito sugeriam cometimento. Jamais proferia uma palavra supérflua ou fazia um gesto desnecessário. O estilo pessoal de Dooney era mais efusivo. Ela vestia roupas esvoaçantes. Seu imenso cabelo castanho com mechas grisalhas caía solto ou era preso em um rabo de cavalo, como de uma índia americana. Embora
também fosse uma cientista experiente, Dune inclinava-se a deixar levar pelo instinto. Sua função era fornecer uma interpretação mais subjetiva do material para reforçar a abordagem em grande medida analítica de Jian. Ele projetaria as máquinas, ela projetaria o aspecto e a atmosfera das experiências. Ele representaria a face de Peer para o mundo, ela representaria um rosto menos intimidante para os participantes. Na cabeça de Jian, a primeira tarefa seria aperfeiçoar a tecnologia do RNG. Jian decidiu que os geradores de eventos aleatórios, ou REGs, SET, como vieram a ser chamados, deveriam ser impulsionados por uma fonte de ruído eletrônico, em vez do decaimento atômico. O output aleatório dessas máquinas era controlado por algo semelhante ao ruído de fundo que ouvimos quando o seletor de canais do rádio está entre duas estações, uma minúscula espuma barulhenta de elétrons livres. Isso proporcionava um mecanismo que enviava uma sequência aleatoriamente alternada de pulsos positivos e negativos. Os resultados eram exibidos em uma tela de computador e depois transmitidos online para um sistema de gerenciamento de dados, uma série de componentes à prova de falhas, como monitores de voltagem e de temperatura, ofereciam proteção contra interferências ou defeitos, e as máquinas eram verificadas religiosamente para garantir que, quando não estivessem envolvidas em experimentos relacionados com a volição, estariam produzindo cada uma das duas possibilidades, 1 ou 0, em cerca de 50% das vezes. Todos os dispositivos de hardware, à prova de falhas, garantiam que qualquer desvio da probabilidade de 50% de caras e 50% de coroas não seria causado por defeitos eletrônicos, mas resultado de alguma informação ou influência que estaria agindo sobre a máquina. Até mesmo os mais minúsculos efeitos poderiam ser quantificados com rapidez pelo computador. Jian também aumentou a eficiência do hardware, fazendo com que trabalhasse mais rápido. Quando terminou, ocorreu-lhe que, em uma única tarde, ele poderia coletar mais dados do que Rini havia reunido durante toda a vida dele. Dune e Jian também refinaram o protocolo científico. Decidiram que todas as experiências com o REG seguiriam o mesmo modelo. Cada participante que se sentasse diante da máquina realizaria 3 testes de igual duração. No primeiro, determinariam que a máquina produzisse mais uns do que zeros. No segundo, orientariam mentalmente a máquina a produzir mais zeros do que uns. No terceiro, tentariam não influenciar a máquina de modo algum. Esse processo de 3 estágios visava evitar qualquer distorção no equipamento. A máquina, então, registrava as decisões do operador quase de maneira simultânea. Quando um participante apertava um botão, ele desencadeava uma experimentação de 200 eventos binários de 1 ou 0, que duravam cerca de 1/5 de segundo, durante cujo tempo ele sustentava a intenção mental de produzir mais do que os 100 digamos, que seriam esperados pelo acaso. Em geral, a equipe da Peer pedia a cada operador que realizasse 50 experimentações de uma vez, um processo que poderia durar apenas meia hora, mas que produziria 10.000 eventos de 1 ou 0. Dune e Jian normalmente examinavam os resultados de cada operador em blocos de 50 ou 100 sequências, de 2.500 a 5.000 experimentações, ou de 500.000 a 1 milhão de eventos binários. O grupo mínimo de dados que eles determinaram ser confiável para detectar tendências. Desde o início, ficou claro que eles precisariam de um método sofisticado para analisar os resultados. Smith havia simplesmente somado o número de eventos e os comparara com os resultados das contas de probabilidade. Jian e Dune
decidiram utilizar um método estatístico chamado desvio cumulativo, que implicava adicionar continuamente o desvio em relação ao resultado da probabilidade, 100 para cada experimentação, e calcular a média, plotando-a em seguida num gráfico. O gráfico mostraria a média e determinados desvios padrões, margens em que os resultados se desviam da média, mas ainda não são considerados significativos. Nas experimentações de 200 eventos binários ocorrendo de maneira aleatória, a máquina deveria produzir uma média de 100 caras e 100 coroas ao longo do tempo. Portanto, a nossa curva terá 100 como média, representada por uma linha vertical do tipo sino, iniciada a partir do topo do seu ponto mais elevado. Se plotássemos cada resultado todas as vezes que a máquina realizasse uma experimentação, teríamos pontos individuais na curva sino, 101, 103, 95, 104, representando cada resultado. Como qualquer efeito isolado é extremamente minúsculo, é difícil, fazendo a coisa dessa forma, enxergar uma tendência global. No entanto, se continuarmos a somar e calcular a média dos resultados e estivermos obtendo efeitos, mesmo que insignificantes, os resultados deverão conduzir a um afastamento da expectativa que aumenta regularmente. O cálculo cumulativo da média mostra qualquer desvio de modo destacado. Também estava claro para Jiang e Dune que precisavam de uma enorme quantidade de dados. Erros estatísticos podem ocorrer, até com um grande grupo de dados, de 25.000 experimentações, por exemplo. Se você estiver examinando uma ocorrência de probabilidade binária, como um jogo de cara ou coroa, do ponto de vista estatístico, você deveria estar obtendo caras ou coroas mais ou menos na metade das vezes. Digamos que você tenha decidido jogar uma moeda 200 vezes e obteve 102 caras. Tendo em vista os pequenos números envolvidos, o fato de ter dado cara em um número de vezes levemente maior ainda seria considerado estatisticamente dentro das leis da probabilidade. No entanto, se você jogasse a mesma moeda 2 milhões de vezes e terminasse com 1.020.000 caras, este resultado representaria um enorme desvio em relação à probabilidade. No caso de minúsculos efeitos, como os do Regi, não são os grupos individuais ou pequenos de experiências, mas a combinação de imensas quantidades de dados que estabelecem significância em termos estatísticos, graças a seu crescente afastamento da expectativa. Depois das primeiras 5.000 experiências, Jiang e Dune decidiram extrair os dados e computar o que estava acontecendo até então. Era uma noite de domingo e os dois estavam na casa dele. Pegaram os resultados médios de cada operador e começaram a plotá-los em um gráfico, usando pequenos pontos vermelhos para cada vez que os operadores tinham tentado influenciar a máquina para produzir caras e pequenos pontos verdes para as intenções coroas. Ao terminar, examinaram o que haviam obtido. Se não houvesse ocorrido nenhum desvio em relação à probabilidade, as duas curvas sino estariam situadas bem em cima da curva sino da probabilidade, cuja média é 100. Os resultados não se pareceram nem um pouco com isso. Os dois tipos de intenção foram em sentidos diferentes. A curva sino vermelha, que representava as intenções caras, deslocara-se para a direita da média da probabilidade, e a curva sino se deslocara para a esquerda. Essa foi uma pesquisa rigorosamente científica, e, no entanto, de algum modo, os participantes, pessoas comuns, sem que houvesse entre elas nenhuma celebridade paranormal, tinham sido capazes de interferir no momento aleatório das máquinas simplesmente por um ato de vontade. Jiang levantou os olhos, relaxou na cadeira e disse: "Isso é muito interessante." Dune olhou para ele sem acreditar no que ouvira. Com rigor científico e precisão tecnológica,
Eles tinham acabado de gerar uma prova para ideias que antes pertenciam à esfera das experiências místicas ou das mais excêntricas histórias de ficção científica. Na verdade, o que tinham em mãos estava além da ciência então em vigor, algo que talvez fosse o início de uma nova ciência. O que você quer dizer com isto é muito interessante, replicou Dune. Isto é absolutamente inacreditável. Até mesmo Bob Jan, com seu jeito cauteloso e sua aversão ao exagero e aos gestos emotivos, teve que admitir, ao contemplar os gráficos espalhados sobre a mesa na sala de jantar, que não havia palavras em seu vocabulário científico da época para explicá-los.